Amém. Convidamos, irmãos, nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 6. Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Versículo número 10. Epístola aos Efésios, capítulo de número 6, e versículo número 10, fala sobre a armadura de Deus. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis depois de ter feito tudo. Talvez assim. Nós falamos muito, irmãos, sobre lutas, sobre provas, sobre intempéries, sobre dificuldades, sobre problemas diários, problemas habituais que temos dentro da nossa existência e dentro da nossa vivência, nesse mundo ao qual fomos plantados por Deus, com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito, não cria nada sem propósito. E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é uma alerta de como que nós podemos enfrentarmos com coragem, com força, com ânimo, com determinação, as lutas que aparecem em nossas vidas. Aqui está a receita de superarmos com a verdadeira fé todos os problemas que a vida nos propõe. A coisa que mais Jesus fez foi preparar os seus discípulos para as lutas. Se nós olharmos para os ensinamentos das Escrituras, vamos ver Jesus dos Evangelhos preparando 12 discípulos, um se perdeu, para enfrentar as intempéries da vida. Ele não preparou discípulos, irmãos, para uma vida boa, para uma vida sem luta, para uma vida sem prova, para uma vida sem dificuldade. Não, pelo contrário. O apóstolo Paulo, alertando a igreja de Éfeso, está escrevendo para uma igreja. Ele diz: olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam estar firmes. Firmes quer dizer arregado, preso à retidão exigida de Deus. E fortes contra as astutas ciladas do diabo.
Quando nós lemos diabo na Bíblia, a primeira coisa que nos vem é um ser mitológico grego, com 2 chifres, todo vermelho, com 2 chifres bem grandes. E nós criamos um falso medo, ou um medo direcionado de forma errada. Muitas vezes nós se preocupamos com o diabo errado. Muitas vezes nós temos medo do diabo errado. Muitas vezes nós vigiamos o diabo errado. Por quê, pastor? Porque Jesus ensinou que o maior diabo que devemos temer, ele não está fora de nós. Ele não está externo a nós. Não, pastor, não é esse ser chifrudo, capudo, peludo. Não. O maior diabo que devemos lutar é a nossa própria carne. São os nossos próprios desejos, são os nossos próprios diabos, demônios interiores que querem nos destruir. Quando Paulo está falando aqui, fortaleça na força do poder do Senhor, não é contra esse diabo que você conhece, o contexto, dentro das Escrituras, ele prefigura esse diabo como a nossa carne, como nossos desejos. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve em Gálatas, ele diz que nós temos que estar grudados com o Espírito de Deus. Por quê? Porque existe um diabo, que é a nossa carne, que luta 24 horas por dia para que nós venhamos perder as rédeas do nosso desejo. Perder as rédeas da nossa vontade. Perder as rédeas e o controle da nossa vida de retidão, de santidade, de verdade e de justiça. Ele diz, olha, os frutos do Espírito são esses. Mas as obras da carne são essas. E a carne militar é guerrear, é pelejar, é declarar guerra. A sua carne declara guerra contra você. Todas as vezes que você decide ser fiel a Deus, todas as vezes que você decide defender a honra de Deus, quando você decide amar as Escrituras, seguir as Escrituras, a tua carne, ela começa a lutar contra você. O teu desejo começa a te desanimar. A tua vontade começa a querer se submeter a ela e não a Deus. Por isso que quando Tiago, no capítulo 4, ele escreve, sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir a quem? E resistir ao diabo. Presta atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O contexto está em sujeição, está em obediência, está em seguir os mandamentos. E resistir ao diabo. Que diabo é esse? Que diabo é esse que eu tenho que resistir? Porque só existe uma coisa que quer o contrário do Espírito. Só existe uma coisa que quer o contrário do Espírito Santo. A nossa carne. O nosso desejo. A nossa concupiscência. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estáis fortalecidos contra as astutas ciladas do diabo. Que diabo? Você mesmo. A sua carne. Você cria armadilha para você mesmo. Você cria cilada para você mesmo. Davi criou uma cilada para ele mesmo. Quando ele não foi para a guerra e ficou passeando na varanda do palácio. Não foi para a guerra, estava lá. Sujeito à influência da sua carne, do seu desejo.
Aí a circunstância leva ele a se render, a se dobrar aos seus próprios desejos, à sua própria cobiça. Você não vai encontrar escrito em lugar nenhum Davi, quando confrontado pelo seu pecado, dizer: Deus, eu pequei por causa do diabo. Eu pequei por causa desse chifrudo, vermelho, rabudo, peludo. Não, ele não vai dizer isso. E nem culpou Betseba também. Pô, ela tinha culpa, mas ele não culpou ela. Ele simplesmente joga-se no chão com o rosto no pó e diz: Natan, pequei contra o Senhor. Eu pequei. Foi culpa minha. Foi desejo meu. Foi concupiscência minha. Isso é entender o que o apóstolo Paulo está falando. Eu não tenho medo de ser nenhum que está externo. Agora eu tenho medo de algo que está dentro de mim. E Jesus falou no capítulo 15, claramente só não entende quem não quer. Os fariseus e os saduceus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, os teus discípulos não seguem nossa religião, não respeitam nossas tradições. Por quê? Porque eles não lavam a mão antes de comer, eles comem com a mão toda suja. Aí Jesus disse assim, respondeu eles uma outra pergunta: tá, tudo bem, os meus discípulos não lavam as mãos para comer, tá, tudo bem, mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Lavar a mão é uma tradição de vocês, não é? Por que vocês são hipócritas? Por que vocês, em nome da tradição, vocês transgridem o mandamento de Deus? Não, qual o mandamento que nós estamos transgredindo? Quando vocês dizem que se um jovem disser que a sua oferta é corbã, que a sua oferta é para a igreja, que a sua oferta é para o templo, ele está isento de ajudar o seu pai, de sustentar o seu pai, de comprar uma calça plástica do seu pai se precisar, comprar um arroz para o seu pai, uma carne do seu pai, pagar um aluguel do seu pai, pagar uma conta do seu pai, porque ele disse que é corbã. Hipócrita! Por causa da tradição de vocês, vocês invalidam o mandamento de Deus, que diz o quarto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E aí Jesus continua e diz: os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, eles ficaram bravos com o Senhor. Que o Senhor não meteu a lenha neles, que o Senhor desceu o sarrafo neles. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não entenderam ainda? Vocês não compreenderam ainda que o que contamina o homem não é o que entra? O que contamina, que leva o homem a pecar, não é aquilo que está fora e que vem para dentro? Mas, pelo contrário, é aquilo que está dentro e que vem para fora. Por quê? Jesus disse: porque todo o mau desígnio procede da onde? Da onde? O diabo, Jesus disse? Não. Do coração do homem procede o homicídio, o adultério, a prostituição e tudo que não presta. Vem de dentro. E Paulo diz que nós temos um diabo dentro de nós, que quer sempre virar as costas para Deus. Mas se nós nos rendemos ao Espírito de Deus, ele produz 9 frutos dentro de nós. E para vocês entenderem que o que eu estou falando é verdade, Pedro disse assim: irmãos, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, vosso adversário,
O diabo, no singular. O diabo, singular, um ser, anda em vosso derredor, buscando alguém para tragar. Para entender esse versículo, você precisa perguntar uma coisa. O diabo é onipresente? Ele tem os atributos de Deus? Deus tem 3 atributos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente tem todo o poder. Onisciente sabe de todas as coisas. E onipresença, ele está em todo o lugar ao mesmo tempo. Se o diabo não está em todo lugar ao mesmo tempo, como que ele pode estar em redor de mim, em redor de você, em redor da Mônica, em redor do Rolando, em redor da igreja Assembleia, em redor da igreja Batista, em redor da igreja tal, se ele é um só ser? Qual é o ser que pode estar 24 horas ao teu redor tentando te trazer para o pecado? Quem? 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 Japonês colorado? Não, você mesmo. A sua carne está 24 horas ao teu redor. Aí você entende qual é o diabo que a Bíblia ensina? Dentro desse contexto? E a vida inteira você ficou preocupado com o chifrudo? Se o diabo que você devia se preocupar é aquele que está 24 horas, ele dorme com você, levanta com você, e onde você está, ele está. Por quê? Porque ele é você mesmo. Você luta contra você. É o teu corpo, é a tua carne. Por isso que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O nosso corpo, ele é tanto o templo do Espírito, mas também é a habitação da carne. E a carne milita. Eles brigam. E é ela que está 24 horas tentando te tratar. Se você disser que é o diabo, me prove que ele é onipresente e eu acreditarei em você. E as palmas de você.